Olá, tudo bem com vocês? Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa. Estou eu aqui de novo para estar lendo com vocês mais dois capítulos. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 29 e o capítulo 30 de Deuteronômio. Já estamos se encaminhando aí nos finalmente aí deste livro de Deuteronômio. E hoje a gente vai estar vendo a respeito, digamos, de algumas. O senhor vai estar lembrando sobre a aliança, né, que foi feita desde o início com Abraão, Isaac e Jacó, né? Da onde nós fazemos parte também, né? Hoje a gente vive pela fé, né? Então, Abraão já foi aí testado na fé e nós vivemos de acordo com a fé, né? Então, graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para podermos aprender de Ti, Pai. Nos orienta, Pai, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O capítulo 29 fala bem assim, ó. São esses os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhe disse: Os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a todas as suas terras. Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos em que eu os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as suas sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Eog, rei de Baza, atacaram-nos, mas nós os derrotamos. Conquistamos a terra deles e a demos por herança às tribos de Ruben e de Gade, e a metade da tribo de Manassés. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje, todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus. Os seus chefes e os homens destacados, os seus líderes e oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com os seus filhos e as suas mulheres e os estrangeiros, que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme prometeu a vocês e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço aliança sob juramento, somente com vocês, que estão aqui conosco, na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje, né? Então, aí uma palavrinha para a gente meditar, né? Quem seria esses que não estão aqui hoje, né? Enfim, bem provável que é pela fé que também alcança aí essa aliança, né? Então, por isso que ele necessita que nós, cristãos, obedeçamos também, né, os mandamentos, né, que ele colocou, né? Então, de algum fato, para a gente ter, digamos, aí uma caminhada boa e rica nessa terra, é só ter aí os cuidados de olhar os mandamentos de Deus e segui-los, né? Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens e os seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra e de prata de ouro. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar:
Estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho. Trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-los. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra a tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel, para que sofra desgraça de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei, né? Então aí ele está colocando aí, digamos, o caráter dele, né? O que ele quer que cada um faça, né, de acordo com o pensamento de Deus, né, e com o que ele colocou aí com requisitos aí para estar almejando uma terra celestial, né? E ele fala ali que ele, se não seguir fielmente, ele apaga o nome, né, de debaixo do céu, né? Então é pesado isso aí, né? A gente tem que olhar com carinho aí a respeito dessas questões, né? E ele traz primeiro ali os ídolos também, né? Ele é o que abomina Deus hoje, né? No caso aí a gente já vê que quando ele está falando aí de perfeição, ele já fala, ó, separem-se dos ídolos, né? Então, essa aí a questão, né? No versículo 22, os seus filhos, os seus descendentes e os estrangeiros que vierem de trás, vierem de terras distantes, verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido, a terra inteira. Será um deserto abrasador, de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adma e de Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto a esta terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhe tinha dado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor o desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei, né? É interessante ele falar, né, que as coisas encobertas são de Deus, né? Então, só para ele, né, que tem guardado. Mas essas revelações da palavra até, né, digamos, muita revelação até do novo nascimento, do batismo, enfim, essas coisas aí são para todos, né? A gente tem que, se a gente recebe uma revelação, tá apresentando e tá mostrando, né, conforme está escrito, né, conforme a palavra, né? Então, essas reveladas aí são para nós, né? No capítulo 30, quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês acontecerem e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje ordeno a vocês, então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados. E vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês
e os seus descendentes para que amem de todo o coração e de toda a alma e vivam, né? É esse o propósito de Cristo, né? Então, quando Cristo veio, ele, digamos, ele pagou a dívida, né? Digamos, a dívida do pecado ele consumou, né? Então, hoje nós vivemos para ele. E quando a gente nasce de novo, é batizado em Cristo Jesus, que nem a gente vai ver em Atos, a gente recebe já um coração já fiel, né? Um coração fiel a Deus. Você não consegue mais enxergar a idolatria mais. Então, é desse fato que eu enxergo assim as boas novas. Quando Jesus vem e traz as boas novas para a gente, ele já de fato ele já dá um coração fiel, né? Fiel a ele. Um coração de carne, né? Ele tira aquele coração de pedra, né? Enfim, no versículo 7, o Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou hoje a vocês. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre e a cria dos seus animais, e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente com vocês, e o tornará próspero, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, né? Então, eu vejo assim, falar um pouco, sim, até na questão de adoração a Deus, né? Enfim, Deus ele quer que a gente tenha um coração aí fiel e que adore Ele, né? Em espírito e em verdade, assim, sem pressa, né? Enfim, hoje a gente vê muitas pessoas aí que para ficar uma horinha aí, digamos, for adorar a Deus aí já começa a reclamar, né? Enfim, se não consegue ficar uma hora adorando a Deus, pensa a eternidade ficar com Deus, né? Como que seria sacrilégio para essa pessoa, né? Então, eu vejo dessa forma. Antes eu não pensava dessa forma e não entendia. Mas hoje, quando a gente se reúne para estar adorando a Deus, a gente tem que estar e ir com livre, espontânea vontade de todo o coração, tá indo ali adorar a Deus, cantar louvores, salmodiar e se alegrar na presença dele, né, de todo o coração, né, de toda a alma, que nem a gente vê aqui, né? Ele próprio fala, né, ele tem um coração fiel a Deus, né? Então esse fiel tá de livre espontânea vontade, dando o melhor da sua vida para Deus, né? Às vezes um tempo, né, um tempo dedicado até a leitura da palavra já é o suficiente aí para você estar trilhando os caminhos aí retos para Deus, né? No versículo 11 fala bem assim, ó. Hoje que eu estou ordenando a vocês, não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Nada está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-los, e voltando proclamando a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje estou lhe pondo diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês então estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixar levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessar o Jordão, né? É interessante, né? O Senhor aqui é a palavra dele, né? Então,
a gente tem que prestar atenção, não é eu falando da minha boca, eu estou só lendo, né, com vocês, né? Então, de fato, tudo isso está escrito, né? Então, é interessante a gente estar assimilando essa questão, né? E ele pega pesado, né? Se a gente olhar bem, ele pega pesado. Ele está dando ali duas condições: ou vocês querem vida ou querem morte, né? Então, a gente escolhe vida, né? Vida em abundância, né? Ter com Cristo, com Deus, né? Então, desse fato que eu enxergo aí esse contexto aí que ele está falando, né? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, né? Enfim, termina aí com uma bênção aí para a gente, né? É interessante a gente estar meditando nesses detalhes aí que ele fala sobre maldições, né? E vida, né? Então, ele fala que o Senhor é a nossa vida. Então, a gente tem que estar debaixo dessa vida, né? Que é Cristo, que é Deus, né? Enfim, ele encerrou tudo debaixo da graça para que a misericórdia dele seja exercida com todos, né? Então, por isso que, digamos, ele está mostrando a lei aqui até o Antigo Testamento. Depois, quando entra no Novo Testamento, Cristo encerra, ele cumpre tudo isso. A partir do momento que você está em Cristo Jesus, está cumprindo todos esses requisitos que a gente está lendo aí e está debaixo da bênção da vida, né? Então, a morte já não tem mais poder contra ti, né? Então, Deus abençoe, era esta a mensagem de hoje. Deus abençoe e até as próximas leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.